Investidores, Bitcoin sendo cotado a 24.734 dólares nesse momento, BTC que está aqui testando aquela região de resistência dos 25 mil dólares, quando o BTC estava dentro mais ou menos desse range de lateralização aqui, ó, aqui no canal a gente já estava falando dessa região dos 25 mil dólares, que seria muito importante para o BTC, e de fato isso se concretizou aí nos últimos dias, né? A gente viu que o Bitcoin já fez aqui, ó, depois desses 3 testes aqui, ó, 1, 2, 3, nessa região dos 25 mil, o BTC voltou a testar durante... bom, a gente pode colocar aqui já que a gente tem algumas semanas, né, desde o dia 2 de fevereiro, que foi quando o Bitcoin fez o primeiro teste, depois ele voltou a retestar essa região novamente aqui nesses últimos dias, né, mas por enquanto ele não conseguiu ainda consolidar o rompimento para cima aqui da região dos 25 mil dólares. A gente observa que a gente teve aqui uma entrada de volume financeiro bem importante aqui, que chamou a atenção aqui nesses últimos dias. Isso em um momento em que o Bitcoin estava fazendo o rompimento, ou querendo romper esse topinho aqui, ó, certo? Esse topinho aqui. Então, a gente identifica um Bitcoin com força testando esses 25 mil dólares, né? A gente consegue até ter um pouco mais de clareza quando a gente olha aqui no gráfico de 4 horas. Deixa eu só ver aqui. Bom, 4 horas acho que não vai mostrar tão bem, ó. No 1 hora eu acho que vai ficar mais claro, tá vendo? Que desde que o Bitcoin tá aqui namorando a região dos 25 mil dólares, a gente começa a observar, ó, fundos ascendentes no 1 hora, né? Ó, cada vez os fundos mais altos e o Bitcoin pressionando cada vez mais esses topos aqui. Então, a gente percebe que o Bitcoin tá forte ali, querendo romper essa barreira dos 25 mil dólares, para aí sim, quem sabe, se projetar para ir buscar aquela região que a gente já vinha monitorando também e que continua no nosso radar, que é esse nível aqui dos 29.818 dólares, algo bem próximo já dos 30 mil dólares, né? Para esse momento, acho que essa aqui é a minha expectativa máxima com o BTC. Não vou aqui projetar níveis de preço acima dos 30 mil dólares. Eu acho que a gente ainda tem um cenário de incerteza muito grande no mercado para a gente ficar tão otimista assim. Eu acredito que o movimento do Bitcoin saindo aqui dos 15.500 e indo lá para os 30 mil dólares, isso já vai ser aqui uma demonstração de força muito importante, mas que aqui na minha avaliação, em função de tantos riscos que a gente tem no cenário atual, a gente sempre vai ter risco no mercado, mesmo quando a gente estiver surfando as ondas mais positivas. Mas nesse momento, nós temos um cenário de incerteza, com muitos riscos. Então, eu acredito que o movimento até os 30 mil dólares pode representar algo relevante em relação a esse ciclo de baixa aí do Bitcoin. Quem sabe até a gente vê um Bitcoin revertendo aí esse ciclo de baixa, mas a realidade, isso é algo que muitos não gostam de ouvir, mas eu sou muito sincero aqui. Eu acho que mesmo que o Bitcoin busque os 30 mil dólares, por enquanto a gente não tem nada garantido. É claro que assim, isso vai colocar a gente em um cenário muito melhor do que o que a gente vinha vivendo aqui nas últimas semanas e meses, tá? Então, o que é importante a gente monitorar? Como sempre, a nossa correlação lá com o mercado tradicional, né? A gente sabe que o Bitcoin, desde que ele se tornou aí um ativo de market cap ali acima dos 100 bilhões, 200 bilhões, o capital institucional passou a ser muito importante para o BTC, e uma métrica interessante para a gente acompanhar aí a direção do capital institucional é o principal índice da Bolsa Americana, o S&P 500, e a gente tem aqui um cenário onde a gente consegue ver que o Bitcoin ele continua coladinho ali com o S&P, né? Então, nesse momento, a gente tem aqui o S&P testando uma região de resistência bem importante, tá? Que está aqui próximo dos 4.100 dólares. Se de repente o S&P romper essa resistência e se projetar aqui para os 4.325 dólares, que coincide com a região desse topinho aqui, a gente pode ver o Bitcoin, então, prolongando esse rally e indo buscar lá a região dos 30 mil dólares. Isso aqui, um movimento como esse para o S&P poderia representar 6% de valorização, né? E isso, com certeza, iria impactar muito positivamente o BTC, com certeza ele ia romper aqueles 25 mil dólares para se aproximar lá dos 30 mil, né? Ao passo que se a gente tiver um movimento negativo para o S&P, um movimento de correção, com o S&P não conseguindo romper essa região de resistência aqui, a gente poderia então ver ele se projetando para baixo e aí a gente teria um cenário de correção lá no BTC. O que a gente monitora para a gente entender a direção do capital institucional? Bom, primeiro ponto importante, os títulos do Tesouro Americano que voltaram a subir. Isso aqui não é bom para os mercados de risco, né? A gente vê que o título americano de 2 anos voltou a subir também, tá já bem próximo de tocar a máxima desse ciclo de alta dos
dos títulos do Tesouro Americano, de 2 anos, o de 10 anos também, tá vendo? Esse aqui também bem importante, ó, ele já veio testar esse topinho aqui. Então a gente volta a ter aqui um movimento de alta para os títulos do Tesouro Americano, e isso fortalece quem? Fortalece o dólar. A gente começa a ver aqui o DXY voltando a se projetar para cima novamente, né? Ele já formou aqui um pivô de alta no time frame diário, né? Ó. Ele já fez aqui, ó, deixou um fundo, um topo, corrigiu até a MM20 e voltou a se projetar para cima e fez o rompimento, então, do topinho anterior. Isso aqui pode significar uma tendência de alta voltando a se estabelecer aqui no DXY. Então, assim como eu sinalizei lá no Instagram, há 14 semanas atrás, que o dólar estava virando para queda, e né, o DXY... se fizesse um rompimento para baixo de um nível importante aqui, a gente iria ter um rally nos mercados. Isso aqui eu falei há 14 semanas atrás e de fato esse rally veio depois. Da mesma forma eu estou sinalizando agora que se o DXY voltar a se projetar para cima aqui, e eu acredito que ele pode, nesse movimento impulsivo de alta, chegar aqui pelo menos até a região dos 107 pontos, a gente pode ver então S&P 500, Bitcoin e demais ativos de risco aí, sofrendo e de repente entrando aí em um viés de correção. E aí, aqui no BTC, se a gente tiver esse movimento corretivo, a gente já mapeou aqui uma região importante, que é a região dos 19.200 dólares, certo? É a região que eu acredito que a gente tem aqui um pico de volume importante. A gente tem bastante ação de preço também dentro dessa margem aqui dos 19, 20 mil dólares. E é aqui que eu teria uma expectativa de ver o Bitcoin se sustentando para evitar, tá? Para evitar o rompimento, para evitar um teste, né? Lá naqueles 15.500 dólares novamente. Um ponto interessante aqui, de repente, para posicionamento de ordens de stop aí, para quem gosta de tradear o mercado, seria esse fundinho que foi deixado aqui, ó, nos 21.300 dólares. Um rompimento nesse fundo aqui com certeza vai levar o Bitcoin a vir testar essa margem, então, dessa zona de suporte que a gente identificou. A próxima região de suporte já vai estar bem aqui dentro dessa zona de acumulação, bem próximo lá das mínimas do BTC, e aí se o BTC estiver se encaminhando para aqueles níveis ali, a gente já vai ver uma situação de pânico no mercado, enfim. Bom, essa é a leitura que a gente faz, tá? Um Bitcoin forte, com uma grande possibilidade dele romper e buscar lá a região próxima dos 30 mil dólares, mas a gente fica na dependência aí dos indicadores econômicos que vão movimentar o S&P 500, o DXY, e se a gente tiver de repente uma semana boa aí em relação à aversão ao risco dos investidores, então a gente pode ver o Bitcoin indo buscar lá aqueles níveis de preço lá para cima. Se a gente tiver a correção, monitorar aqui os 21.300 dólares, que é um eventual rompimento desse nível, a gente pode ver o Bitcoin descendo para retestar novamente 19 e 20 mil dólares. Essa é a leitura que a gente faz para esse domingão de carnaval. Vou fechar o vídeo agradecendo você que ficou comigo aqui até o final da análise, pedir para você não esquecer de deixar o like aí para fortalecer o canal e continuar ajudando a gente a crescer, e também convidar você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as atualizações das análises aqui do canal. Um abração e até a próxima!